Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz de nosso Deus e Pai amoroso possa vir sobre nós, trazendo toda a abundância das suas dádivas, da sua bondade sobre nós, para que prosperemos e continuemos no exemplo do seu Filho, o nosso Senhor, o nosso modelo, né? O nosso exemplo de fé, de perseverança, de obediência. Tudo de bom está no exemplo de Cristo, não é mesmo? Pois bem, hoje, na segunda-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, que nós iniciamos ontem, a lição 20, cujo título, O Senhor é Fiel. Ontem nós vimos o verso síntese, que nós adentramos ao capítulo 25 de Isaías, e esse capítulo lindo e maravilhoso começa logo os santos louvando a Deus, né? Porque eles alcançaram, né? Enquanto os ímpios estão sendo julgados no capítulo 24, eles alcançam aqui, né, a promessa maravilhosa de Deus sobre a vida deles. E ontem nós retornamos ainda ao capítulo 24 para entendermos esse contexto de julgamento sobre os ímpios, né? Portanto, hoje, dando continuidade ao finalzinho do capítulo 24, vamos aqui à terceira pergunta. O que acontecerá com a estrutura do planeta Terra quando vier essa destruição descrita no contexto anterior, né? Versículo 17, 16, 15, 14, né? O verso 18 e 19 diz assim: as represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados, a terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. Veja bem, meus amados, que essa profecia, ela nunca se cumpriu lá atrás. Então veja que aqueles que se apegam à descrição literal do texto, preso à letra morta, à descrição gramatical da língua, eles sempre vão se deparar com versículos como esse e não vai ter explicação, porque não há na história, né, qualquer acontecimento após Isaías, ano 700 a.C. em diante, que os céus tenham aberto as suas comportas, as represas, ou seja, chover como o dilúvio. Não teve um segundo dilúvio, né? E aqui uma força de expressão, claro, que Deus jamais vai destruir a terra com dilúvio, como ele prometeu, e a palavra dele não falha, né? Jamais teria um segundo dilúvio. Aqui é uma força de expressão. Os céus vai se abrir, né? E vai chover. A única chuva torrencial que vai cair no fim dos tempos é a chuva serôdia, como caiu a chuva temporã sobre os apóstolos lá no Pentecoste, né? Uma chuva que o Senhor vai cair de forma tempestuosa na vida dos seus fiéis, do remanescente, tão poderosa que será como uma tempestade para esse mundo. Uma tempestade de glória, uma tempestade de justiça sobre os ímpios, sobre a maldade, porque os santos, cheios de poder, vão sacudir o planeta ao ponto de incomodar todos os poderosos, para que o mesmo ódio que os líderes religiosos lá em Jerusalém tiveram contra Jesus e buscaram a sua morte, também no tempo do fim, tanto os religiosos como, né, usando, né, influenciando os homens, os poderes políticos, contra esses homens poderosos, né, que receberam uma tempestade, a chuva do Espírito Santo, prevista em Joel 2:28, prevista em Atos 2 também, que vai ocorrer duas chuvas, a temporã e a serôdia. A temporã é aquela que acontece no início da plantação, e a serôdia é aquela que acontece momentos antes da colheita, dias antes da colheita. Então, tudo começou a plantar o Evangelho da Graça, o plantio começou com os apóstolos. Vai ser concluído antes da vinda de Cristo, momentos antes da vinda de Cristo,
Até porque a vida em Cristo está ligada à ceifa, à colheita, né? Então, quando ele diz que as represas do céu, não se refere à água literal. Seria uma chuva de anjos voltando, né? Miríades de anjos com Cristo voltarão para resgatar os santos? Poderia até ser, mas aqui o final do capítulo 24, com a alusão do capítulo 25, nós vemos aqui uma transição do que acontece com os ímpios para o que acontece com os justos. E um dos castigos sobre os ímpios deste mundo vai ser dito pela boca dos justos. Vai ser profetizado pela boca dos justos. Por isso que nós entendemos também que pode ser isso, né? O Senhor diz ainda que os alicerces da terra serão abalados. Um terremoto literal? Houve alguns terremotos literais. Houve recentemente, nas últimas 3 décadas, terremotos de magnitude acima de 7, houve vários, até com tsunamis, né? Milhares de mortes, né? Milhares de mortes, né? Na Índia, na Ásia, né? Terremotos também aqui na América do Sul, né? No Chile, houve no Haiti, terremotos que ceifaram centenas de milhares de pessoas, né? Então, seriam abalados? Claro, mas é isso aqui improvável, porque a Bíblia ainda diz: a terra vai tremer e se rachar, como um terremoto poderoso, né? E os santos virão nesta terra sacudindo o planeta com essa mensagem da verdade, que é a grande tipologia para mim nesse contexto, né? E aí a terra ficará completamente despedaçada. A terra vai virar em pedaços? O planeta vai... Não tem como, né? Se a terra virasse em pedaços, os pedaços dela virariam como um cometa, né? Espalhado no espaço, vagando, né? Não é bem isso que ele está querendo dizer, né? Pedaço quer dizer que a terra inteira será dividida, né? Milhares de religiões escutando uma religião poderosa, muita gente vai deixar as suas religiões para seguir esta verdade que está impactando o planeta todo no momento em que isso acontecer, né? Então, deixar bem claro esse detalhe aqui, que isso também é um juízo sobre os ímpios, porque esses santos serão um verdadeiro estraga-prazer dos poderosos, que vive nas delícias das suas riquezas, que vive, né? Inclusive os poderosos religiosos, né? Que tentam se justificar com as suas interpretações para favorecer os seus interesses pessoais, as suas paixões carnais, né? E esses santos vão realmente rachar, dividir, despedaçar o planeta com a palavra da verdade. Continuando, amados, vamos aqui para o versículo 20, que diz assim, a pergunta: com que é comparado o planeta Terra por ocasião do dia da sua destruição? O verso 20 diz assim, 24, 20 de Isaías: a terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro, como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Que ela vai cair e nunca mais vai se levantar. Pecados pesados demais, né? Não pede a força a Deus, não pede ajuda a Deus para, né? Força para suportar estas cargas, né? Como Cristo suportou. E aí, veja bem que essa linguagem que está sendo falada aqui é uma linguagem completamente espiritual. O Senhor está dizendo que a terra está andando e cambaleando como um bêbado. A terra não anda. A terra não pode cambalear. Claro que aqui é uma figura de linguagem. Um bêbado, ele com a mente inebriada, com a mente não sóbria, ele não consegue raciocinar, ele não consegue entender as coisas, ele não consegue guiar um carro, ele não consegue guiar uma moto, ele não consegue caminhar direito. Está bêbado. Ele não lembra muitas vezes o que lhe perguntaram, os compromissos que assumiu quando estava bêbado, as besteiras que falou quando estava bêbado, né?
porque está completamente irracional. Nesse momento ele não é espiritual, né? Não é racional. Então a Terra, o planeta Terra, quando ele fala aqui, se refere às pessoas, e não o planeta em si. O planeta composto por terra, mar, céu, árvores, animais. Não, está falando aqui de homens. Os homens estão andando sem direção, bêbados, inebriados pelos prazeres deste mundo, pelas riquezas deste mundo, buscando uma oportunidade de dominar sobre o outro, para ser mais rico do que o outro, mais do que o outro, mais isso, mais aquilo. Sempre ele quer ser mais, né? E essa aqui é este mundo bêbado, né? A terra vai ser sacudida com a verdade, e estes que andam cambaleando os ouvidos não assimilarão a verdade, porque um bêbado não entende nada do que se diz. Um bêbado é incapaz de entender aquilo que está sendo dito, né? E refletir profundamente e ser um sábio, né? Com aquele conhecimento. Jamais um bêbado não tem essa capacidade mental, né? Está prejudicado pela embriaguez, claro. E aí diz aqui claramente, né? A terra vai ser sacudida de um lado para o outro. E é assim que um bêbado anda, de um lado para o outro, né? Cai aqui, cai acolá, né? E ele diz, até explica aqui o texto. O negócio, a terra vai ser sacudida de tal forma, é como uma barraca num redemoinho, no vento, né? Quando o redemoinho está na barraca, a barraca gira, vai para um canto, vai para outro, vai girando, dependendo se for um twister, um tornado, né? Até arranca e leva lá para os ares. Então, a terra, ou aqueles que habitam na terra, que é o contexto aqui, serão julgados a partir desta onda poderosa do Espírito de Deus nos santos, né? Quando esta chuva, essa tempestade, conforme o verso anterior, cair sobre a terra, a semelhança, né? Já que essa água em quantidade, água e chuva, né? A água que cai do céu, a água sempre está ligada à palavra, né? A palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, 26, né? A lavagem da água pela palavra, ou seja, lavando a pessoa como se estivesse lavando com água, mas é com a palavra, que Paulo está dizendo lá. Então, uma chuva, que chove água, claro, uma chuva dessa, do Espírito, significa dizer que o Espírito no homem vai fazer ele compreender a palavra de tal forma que a palavra vai lavá-lo, vai purificá-lo, porque agora ele vai praticar a palavra, ele vai andar em atos de justiça, vai andar segundo a pureza descrita na palavra de Deus. Ele não vai mais andar em caminho de pecado, porque a Bíblia diz, ó, vá por aqui. Então ele vai seguir aquela pureza, né? E essa é a beleza aí da tipologia da chuva serolha que cai sobre a terra, sobre os santos, né? Para julgar esses cambaleantes, chuva, né, torrencial, como uma tempestade. Muitas vezes esses ventos vêm na tempestade, né, seguido de uma chuva muito forte. Então os pecados, diz o texto aqui, que a terra carrega, a terra não carrega pecado. A terra carrega as consequências do pecado do homem. Quando Adão pecou, Adão carregou os seus pecados. A terra sofreu as consequências do pecado do seu administrador. Deus colocou sob a responsabilidade de Adão o jardim do Éden e a terra. E disse bem claro, Adão, você vai colocar o nome dos animais, você vai administrar o jardim, você vai regar, vai cuidar, né? Você é o meu mordomo. Você vai cuidar disso aí como se você fosse o dono, né? Você é o gerente geral da terra. Adão pecou e a terra começou a produzir cardos e espinho por consequência do pecado dele. Então, a terra ela recebe as consequências. Quando o texto diz aqui que a terra está carregando pecado, obviamente que ele está falando das pessoas que estão carregando pecado, os filhos de Adão. Adão quer dizer ser humano. Os filhos dos seres humanos
estão carregando pecados pesados demais, né? E aí o que vai acontecer é que eles vão cair no sentido de não se endireitar no caminho da justiça, andar no caminho do pecado, né? E nunca mais se levantar, mesmo que haja um povo ensinando, apresentando o poder de Deus, mostrando que pessoas estão se levantando, né, pelo poder de Deus, mas esses não. Então veja que aqui é um cenário muito difícil após, né, o julgamento de Deus sobre a terra, após, né, veja que é uma situação muito difícil. Aqui no final do capítulo 24, o Senhor está mostrando o caráter da impiedade e a forma como ele vai julgar essas pessoas.